tava te falando de Joe Dispenza, eu fiz um retiro, você sabe, e o Joe fala, né, quando, assim, frequência carrega informação, né, e pensamento muda a emoção, né, e eu acho que a gente traz um pensamento bastante diferente como empresa. A gente traz uma visão de negócio bastante diferente, né, que não deixa de olhar para a importância do lucro, não deixa de olhar para a importância de ter uma DRE positiva, mas que vai muito além disso, né? A gente tem franqueados que são executivos, que ganham ali no mercado 300, 400, 500 mil reais por ano, e que na Boali, com uma Boali, talvez se remunere ali de 100 mil reais por ano. Ou seja, imagina um executivo que ganha 500 mil reais por ano, ele tem uma Boali de 100 mil reais por ano. Só que a Boali está transformando muito mais a vida dele do que o trabalho que remunera 500 mil reais por ano. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Estamos começando agora mais um episódio do nosso Rocket Lab, o podcast da Boomer, e hoje eu tenho o imenso prazer de trazer aqui, ter conseguido trazer aqui Rodrigo Barros. Eu acho que, dispensa muita apresentação, muito conhecido aí, principalmente quando a gente fala no cenário de performance, alimentação, mas dando uma prévia aqui, CEO hoje da Boali, né, maior franquia de alimentação saudável do Brasil, já presente em 19 estados, mais de 80 operações, né, fora isso tem um currículo ali incrível também na parte de esporte, né, então ex-jogador profissional, triatleta, competidor de Ironman. Além disso, fundador aí da plataforma Hands-On no Vale do Silício e o Hands-On Startup Tour na Alemanha. Rodrigão, cara, seja muito bem-vindo a esse podcast. A gente está muito feliz aqui de te receber. Cara, prazer estar com você. Obrigado pelo convite. Parabéns pela sua energia e com certeza a gente vai ter um papo bastante enriquecedor hoje. Boa. Rodrigão, cara, para a gente começar, eu acho que isso é até uma dúvida minha, tá? É inegável eu não te perguntar isso, mas, com tanta experiência no seu currículo, né? Cara, como que você foi parar no ramo de alimentação? Como que você foi parar na Boali? E aí, fica super à vontade para poder contar um pouquinho dessa história aí pra gente. Todo o meu background, sem dúvida, ele foi muito mais pautado em comunicação e educação do que na área de alimentação, né? Mas foi justamente em comunicação e educação que eu fui parar no franchising. Então, a minha conexão, antes de ser com a alimentação, foi com o franchising, quando eu, em 2007, passei a me relacionar muito com a ABF, a Associação Brasileira de Franquias, que, na época, tinha o Ricardo Bomeni, presidente da BFFC, dona do Bob's, como presidente, né? E o José Carlos Semenzato, que na época já era um grande amigo que eu tinha, foi quem me levou para dentro da BF, e eu passei a cobrir todos os eventos, né, como um apresentador de TV. Na época eu estava na TV Gazeta como apresentador. E aí foi essa relação com o franchising que foi me deixando cada vez mais próximo desse setor do franchising e barra varejo. E existia no varejo um futebol que era toda terça-feira lá no Clube Monte Líbano. E era um futebol da Al Shop, do Nabil Sayon. E aí o Nabil fazia esse futebol e eu ia lá bater bola e, enfim, tá com a turma. Uma das patrocinadoras desse futebol era a Redcar, que na época tinha como presidente o Roberto Medeiros. E a Redcar era minha patrocinadora num negócio de eventos que eu tinha, que era o Fórum Empresarial Regional. A gente fazia o fórum em 10 cidades do estado de São Paulo. Inclusive aqui em Ribeirão, que é onde eu estou agora. Isso 2008. 2008. Né? E aí, em 2008, jogando esse futebol de terça-feira no Monte Líbano, a convite da Redcar, eu conheci o Vitor Jansante. O Vitor, que tinha trazido a Salad Creations para o Brasil e que atualmente é meu sócio aqui na Boali. Ele já tocou a companhia, hoje ele é meu sócio e é diretor de produtos. E aí,
uma história curta e rápida aqui. A partir desse momento até 2013, a gente foi crescendo a nossa amizade. Em 2013, eu, pela ABF, vou para a NRA, que é a maior feira de alimentação do mundo, que Ela é em acontece em paralelo com a Chicago todos os NRF, anos. o que tem para varejo em si é a NRA. É diferente. Eu fui para a NRF durante 6 anos, inclusive, com a ABF. Né? Então, eu fui 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 6 anos. Na NRA, eu fui 2011 e 2013. E aí, lá na NRA de 2013, a NRA acontece em Chicago, né? NRF em Nova York em janeiro, NRA em Chicago em maio, né? Então, a NRF está se tornando, inclusive, cada dia mais uma feira de tecnologia barra varejo, né? E a NRA ela é muito focada em alimentação, só alimentação. Então, o Vitor estava lá na época com o Fernando, e a gente passou basicamente uma semana junto na feira, e ali, trocando ideias e tudo mais, eles falaram, pô, você não quer ser um mentor aqui da companhia, né? Eu tinha acabado de me formar como conselheiro de administração pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e aí falei, pô, eu topo essa agenda. E aí fiquei como um mentor barra conselheiro da companhia, mas principalmente mentor deles, né? E aí, isso foi ao longo de 2013, eu já morava no Vale do Silício, e quando foi no final de 2013, dezembro, em um jantar aqui em São Paulo, lá em São Paulo no caso, eu tinha voltado para dar uma palestra na Endeavor, né? E aí eu acabei indo jantar com eles, e nesse jantar o Vitor falou, poxa, tem um sócio nosso, está querendo sair da companhia. Eu falei, quantos por cento ele tem? Tem tanto. Eu falei, quanto ele quer? Tanto. Eu falei, então liga para ele e vou comprar. Pronto, tá tudo resolvido. Essa foi a due diligence que eu fiz. E eu gosto de tratar esse assunto porque eu falo que na época eu investi em duas coisas: mercado e pessoas. Pessoas e mercado. Então, para mim, essas são os dois maiores indicadores que a gente pode ter hoje para tomar uma adesão de investimento, pessoas e mercado. Então, você está pegando ali um negócio que tem gente boa, que tem gente que entende do negócio, que entende do mercado, tem boa visão, construiu alguma coisa ali que faz sentido. E o mercado é um mercado em crescimento, cara, faz todo sentido estar junto, né? Então, eu entrei naquela época, e como Salad Creations ainda, e em 2015 a gente comprou... Vocês eram tipo um master franqueados aqui do Brasil. Exatamente isso. E aí em 2015 a gente comprou os americanos, então a gente deixou de ser master franqueado para ter todos os contratos de franquia no Brasil, e com isso a gente virou para uma nova marca, e essa nova marca foi a Boali. Por isso que eu sou fundador também da Boali, né? Eu não era fundador de Salad Creations como master, mas eu sou fundador da Boali também. E aí o Vitor, o Fernando e eu acabamos conduzindo a companhia. Em 2019 é o ano que de fato eu venho. Então eu fiquei começo de 2014, né? Porque essa proposta que eu te contei foi 2013, dezembro, mas foi só no início de 2014 que a gente de fato assinou o contrato e eu efetivei a compra. Então, daquele momento até 2019, né, foram aí praticamente 5 anos, eu fui investidor da companhia só. Então, eu fui aumentando, inclusive, ao longo do tempo a minha participação, mas como investidor. Quando chegou em 2019, eu de fato vim para a companhia e assumi como presidente. Por isso que eu sou fundador e presidente da companhia hoje. Boa, então, foi boa. assim que a alimentação veio parar na minha vida. E, cara, quando a gente fala, principalmente, né, desse segmento de health foods, pô, essa história que você me contou deve ter o quê? Uns 8 anos, 9 anos atrás? Essa história, na verdade, ela faz exatamente 10 anos. 10 Exatamente anos. agora em dezembro faz 10 anos. Legal. Cara, assim, quando a gente olha ali no retrovisor e olha para 10 anos atrás, principalmente o mercado brasileiro, olhando para o mercado de health foods, era algo que ninguém falava, era algo que ninguém ousava acreditar que isso ia virar um negócio, né? Assim, era muito taxado de comida de fresco. E a gente vê agora realmente o brasileiro ele mudando seus hábitos alimentares, principalmente pensando que
alimentação, ela é uma base para uma boa performance, desencadeia vários outros pontos positivos dentro da sua rotina e, putz, eu quero entrar nisso mais em detalhe com você também. Mas quando a gente olha um pouco mais para trás, né, esse comparativo do 10 anos atrás com hoje, cara, quais foram os desafios? Eu acredito que vocês quebraram bastante barreiras, bastante tabus, deve ter tido vários desafios ali, aos quais hoje, quem começa uma operação de health food hoje não irá encontrar, mas, cara, me conta um pouco como que foi, né, conscientizar o brasileiro sobre a importância de uma boa alimentação. Cara, você está correto. Naquela época, um dos maiores aprendizados é que o brasileiro não estava pronto para consumir nenhum negócio de monoproduto, né? Então, o que isso quer dizer na prática? O brasileiro não consumia um negócio só de saladas, né? A Salad Creations, e o nome já era isso, era um negócio de criar saladas, né? Nós temos até hoje, é um SKU importante nosso, então ele é um produto de venda importante, que é o Crie Sua Salada, mas que representava praticamente 100% do negócio. Hoje, o portfólio de saladas representa 35% do sellout, que é a venda total da nossa rede. O que eu quero dizer é, a gente saiu de 100% para 35%. E isso, obviamente, são anos de aprendizado e criando, né, outros produtos. Hoje o mercado está muito mais pronto para consumir sua salada do que estava há 10 anos. Mas, mesmo assim, a gente tem um portfólio mais amplo. Quase 33%, né? Então 35% é salada, 32,5% são os wraps, né? Então a gente tem aí basicamente duas categorias, a categoria de salada e a categoria de wraps, que quando a gente pensa em comida, representa 68% praticamente de todo o nosso sellout de produtos alimentícios. O que isso quer dizer é que ninguém sabia o que era wrap, né? Existiu uma rede do Marcelo Marines, um grande amigo meu, inclusive, chamada Wraps, não sei se você lembra, que foi uma rede precursora de wraps no Brasil, que acho que chegou a ter talvez 10, 15 lojas, não me lembro. Foi vendida para a IMC e depois a IMC acabou com a rede aqui. Era uma rede de loja própria, inclusive. E quando a gente lançou os wraps, a gente precisava ensinar o que era wrap. O Brasil não sabia o que era um wrap. Não sabia. Né? Enquanto nos Estados Unidos, na Europa, o famoso, a tipo, comer wrap. Ou passar no cabelo. Cara, ninguém tinha a menor ideia do que é wrap. E assim, vou te falar que hoje a gente entra em algumas praças que a gente chega lá para vender wrap e a galera fala, o que é isso? Ainda existe, mais comum do que você imagina, porque para você, Pedro, possivelmente o wrap já é uma comida super conhecida. Hoje ainda não é super conhecida para todo mundo, né? Agora, evidentemente, os crepes são muito mais conhecidos, muito mais populares, mas que hoje é a categoria menos vendida de tudo que a gente tem, né? Então, assim, em que pese seja mais popular, e a gente tem isso como um produto combate praticamente, porque ele é o produto com custo menor, então ele é o produto mais acessível em termos de precificação para a gente, e a gente usa ele em algumas praças para justamente aumentar o nosso público consumidor, aumentar o número de pessoas consumindo Boali por essa categoria, pelo preço, pelo acesso, mas hoje ela não representa nem 10% do nosso sellout, né? E aí a gente tem as outras categorias que basicamente tem burrito, que são 2 tipos de burrito, né? Esse ano a gente patrocinou o Ironman Brasil, então foi o burrito Ironman, a galera que acabava a prova comia burrito e tal. E tem a categoria que a gente lançou, que é a mais nova categoria, que é a categoria de sanduba, que é o Sanduba Boali, hoje com 5 produtos na categoria, e esse número está caindo para 4 agora no novo cardápio, que a gente lança dia 11 de dezembro, esse número cai para 4. E aí, olha que curiosidade interessante na sua pergunta. O mercado hoje ele está tão mais maduro para consumir salada, que o core do nosso novo cardápio é salada. Então a gente vem com 6 novas receitas de salada. Né? Caraca, coisa então, que era inimaginável há alguns anos atrás. Inimaginável. E hoje a gente tem esse mercado muito mais maduro, o nível de consciência de consumo muito mais maduro,
a galera realmente querendo consumir mais salada, querendo consumir mais nutrientes que possam, de fato, não só matar a fome, né, que aí é o que a gente fala de segurança alimentar, mas também se nutrir, né, que é uma preocupação que a gente tem. E quando a gente olha para o nosso propósito, que é universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida, é justamente isso que a gente vem fazendo, abrindo cada vez mais lojas de uma forma muito responsável, né, coisa que hoje, se você colocar na balança, uma das coisas que tem me preocupado é a gente olhar para o mercado de franquias, Pedro, e entender que existem franqueadoras hoje que saíram vendendo franquias, fazem isso muito bem, utilizando marketing digital, utilizando ferramentas e tal, mas não entregam na ponta, né? Então, sem dúvida, e essa é uma das grandes preocupações que a gente tem quando a gente tem uma responsabilidade, porque o nosso negócio não é vender franquia. Nosso negócio é universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos, fazer o bem, e a gente faz isso vendendo comida, vendendo salada, vendendo wrap, né? Vender franquia é o modelo de distribuição do nosso negócio, né? E isso é uma coisa muito diferente. Então, lamentavelmente, hoje a gente tem no segmento de alimentação e em outros segmentos um número muito grande de negócios que simplesmente se preocupam em vender franquias, vender novas franquias, vender novas lojas, mas que não estão preocupados com a entrega da ponta. A gente é ao contrário, eu prefiro, e essa é uma decisão, é uma escolha, né? A gente tomou a decisão de crescer mais lentamente, só que de uma forma muito mais responsável, muito mais responsável. É inevitável dizer que, poxa, todas as operações vão permanecer abertas para sempre. Cara, isso não é uma verdade, vai ter operação que vai abrir que não vai dar certo. Agora, a gente faz de tudo para minimizar isso, a gente faz de tudo para que isso não aconteça, e a gente tem colhido bons frutos com isso. Então, acho que só como um ponto de observação para esse nosso papo, eu diria que quem estiver buscando investir em franquia tem que considerar isso, né? Cuidado, porque hoje a gente tem muito vendedor de franquia que não entrega a operação na ponta. Exato, assim, eu acho que vai muito de encontro com o que a gente vê de fato no mercado, né? Entrando, fazendo esse paralelo entre franquias de vender o rendimento que aquela franquia vai gerar e não necessariamente o produto, né? Então, o famoso anúncio de compre uma franquia e fature até 2 milhões no ano. Cara, mas o que você vende, né? Isso é importante. Ninguém fica rico comprando uma franquia. Esquece. Se alguém te falar, fique milionário comprando a minha franquia, já está errado. Já começa errado. Uhum. Claro que eu tenho franqueados hoje que faturam milhões. Eu tenho. Mas eu tenho um franqueado hoje que tem 10 operações estruturadas. 10. Fatura milhões. Evidentemente que fatura. A gente tem a projeção aí acima de 12 milhões de faturamento. Mas o cara tem 8 operações abertas para ele faturar mais de 12 milhões. Uhum. Não é um cara que tem uma operação e vai faturar 12 milhões. Então, assim, a gente não vende essa fumaça. Lamentavelmente, o mercado vende. E isso é uma coisa. O primeiro anúncio que você vê de uma franquia falando fique rico comprando a minha franquia, não compra, porque não é verdade. Né? Nenhuma franquia vai te deixar rico. Você pode sim ser um multifranqueado e ficar multimilionário. Mas para isso é preciso trabalho, é preciso investimento, é preciso tempo. Isso aqui não é marketing digital. Você sai vendendo curso e fica rico. Não é. Né? Então tem que tomar bastante cuidado, sim. E assim, esse movimento ele é muito perceptível. Eu venho de mercado de shopping, né? Acredito que você deva ter Boali agora na nova Allos, mas antes era BR Malls, então eu venho da BR Malls, fiz escola na BR Malls, até brinco. Tem bastante contato ainda com a turma lá, por mais que hoje eu estou no marketing, né? Mas minha formação é de engenheiro, era da área de engenharia de obras lá. E, eu sempre falo que a BR Malls, eu sempre vou levar ela comigo, porque é o que me fez ali, de fato, ter a cabeça de negócio, ter a cabeça de lidar com situação, de lidar com pessoas. E na BR Malls eu via muito isso, né? Assim, tinha operações, a gente está falando ali de uma, hoje, né? Se brincar, a maior rede de
de shopping centers da América Latina. E nunca me ocorreu de ver um franqueado, sei lá, andar de Porsche, Porque, cara, não, quando você via pessoas ali com uma estrutura maior, tinha várias franquias de várias lojas e, principalmente, operações estruturadas, né, que eu acho que é o... De novo, eu tenho multifranqueado com 10 operações Boali, né, o que é super legal. Assim, só para você entender, hoje a gente tem 30 franqueados, na verdade, 33 franqueados, e esses 33 franqueados têm mais de 80 contratos. Então a gente está falando aqui praticamente 3 contratos por franqueado. Quem é a rede que te apresenta 3 contratos por franqueado numa média hoje? É muito difícil. Total, né? total. Então acho que isso mostra o amadurecimento que a gente tem na companhia. Exato. E quando a gente fala, assim, até de crescimento da Boali, né, eu queria entender uma percepção sua. Querendo ou não, quando a gente fala de expansão de marca, está muito atrelado da forma que você se comunica como marca, a voz da sua marca, né? O porquê, de fato, o produto ali ele é tão atrativo ao ponto de poder crescer. E quando a gente olha para a Boali, vocês têm um propósito de marca muito forte. Não tem como eu não falar do acrônimo, né? Boali de vocês, então Bold, tem todas aquelas questões. E no seu ponto de vista, tá? Qual que é o peso? Isso até para quem está ouvindo a gente, empresários, líderes de marketing, qual que é o peso do propósito num crescimento de uma marca, numa expansão de uma marca e como ele tem que ser feito, né? Como que você precisa expor esse propósito para o mundo? Cara, é muito curioso você me falar sobre isso, porque se eu te falar, Pedro, que desde quando eu comecei a empreender, eu empreendi com foco no propósito, é uma mentira danada, né? Eu acho que eu descobri o propósito e provavelmente a importância dele quando eu fui de fato morar no Vale do Silício e eu já estava em um outro momento de vida, tanto financeiramente quanto em termos de maturidade mesmo, sabe? Eu fui para lá um empreendedor de negócio, sabe? Eu gostava de fazer negócio, né? E eu voltei de lá um empreendedor de produto, um empreendedor de solução, né? E o empreendedor de solução, ele precisa ter propósito por trás, porque é o propósito que direciona a decisão, né? Quando você não tem o propósito por trás, tua vontade é ganhar grana. E eu entendo, assim, eu julgo zero o cara que fala para mim, cara, eu preciso ganhar grana. Zero. Até porque eu passei por isso e se não tivesse sido esse processo, provavelmente eu não estaria fazendo esse papo com você. Eu precisei ganhar grana. Eu precisei ter apetite para ganhar dinheiro antes de estar aqui falando de propósito com você. Precisa ser assim para todo mundo? Não sei te falar. Se eu falar não, eu vou ser leviano. Mas se eu falar sim, eu também vou ser leviano. Porque se eu te falar que todo mundo precisa ter o propósito por trás, que senão não vai ter sucesso, isso é uma mentira também. Porque eu precisei ter sucesso financeiro antes de empreender por propósito. Então, para mim, muito dessa gurutização da internet de dizer o seguinte, se você não tiver o propósito por trás, você nunca vai crescer. Não é verdade. Eu cresci sem propósito. O grande problema quando você cresce sem propósito e o teu propósito é ganhar dinheiro, é que depois que você ganha, você fala, interessante, e agora? O que eu vou fazer? O que tem depois de ganhar dinheiro? Tem gente que continua só querendo ganhar dinheiro, e que tá tudo bem, também não tô julgando. Mas tem gente que quer se descobrir mais. Tem gente que quer aprofundar. Tem gente que quer emergir para outros campos. E aí foi isso que eu resolvi fazer. Eu conheço muito, assim, mas muita gente que ganhou muito mais dinheiro do que eu ganhei. Mas que até hoje não descobriu o que está fazendo da vida. Né?
E essas pessoas, é muito comum esses meus colegas me ligarem e falarem, pô, Rodrigo, eu quero ir aí passar um dia com você, quero ir aí passar uma semana com você, porque eu quero descobrir mais, quero descobrir melhor aquilo que eu quero fazer da minha vida. E o cara ganhou grana e faz 20 anos que ele tá ganhando grana e tá estupidamente com grana, né? Mas agora ele tá a fim de descobrir mais, né? Que, tipo, o que vai acontecer agora? E eu, quando eu descobri que, poxa, tinha muito mais por trás do que ganhar grana, eu sempre tive uma cabeça de abundância que foi importante. Eu nunca tive uma cabeça assim, tipo, eu preciso acumular grana, eu preciso. Não, nunca tive. Então, para quem me conhece há 20 anos, sabe que mesmo quando eu estava ali buscando ganhar grana, eu já tinha uma cabeça de abundância, né? Mas quando eu fui morar no Vale do Silício, deixei de ser um empreendedor de negócio para ser um empreendedor de solução, de olhar para as oportunidades e construir oportunidade em cima de uma demanda já pré-existente, de resolver um problema que eu estava enxergando que existia e que nem todo mundo enxergava. Esse tipo de coisa começou a virar um videogame para mim, sabe? E aí eu comecei a entender que por trás da solução que você vai construir, ou melhor, por trás do problema que você vai resolver, tem um propósito maior. E a Boali é isso. A Boali é muito mais do que vender salada, do que vender comida, é muito mais do que vender uma franquia nova. A gente vai abrir agora a operação dos Estados Unidos também. A Boali é, de fato, transformar hábitos e fazer o bem, e a gente tem inúmeras histórias aqui que podem contar essa história, que podem falar sobre esse propósito. Então, assim, você é uma prova disso. Exato. Então, assim, a minha história de vida é isso, né? Eu saio ali de mais de 100 quilos praticamente, porque eu parei de pesar para estar com 78 quilos hoje, fazendo Ironman 70.3 e maratona e por aí vai. E eu tenho aqui funcionários que eliminaram em 2 anos mais de 45 quilos. Eu tenho aqui funcionários que resolveram crise do pânico. Eu tenho aqui franqueados que eliminaram mais de 25 quilos. Através da alimentação. Cara, acho que por meio da nossa cultura é mais do que alimentação. É mais do que alimentação, porque a alimentação ela é uma das ferramentas, mas eu acho que é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de pensamento, sabe? Eu tava te falando de Joe Dispenza, eu fiz um retiro, você sabe, e o Joe fala, né, quando, assim, frequência carrega informação, né, e pensamento muda a emoção, né, e eu acho que a gente traz um pensamento bastante diferente como empresa. A gente traz uma visão de negócio bastante diferente, né? Que não deixa de olhar para a importância do lucro, não deixa de olhar para a importância de ter uma DRE positiva, mas que vai muito além disso, né? A gente tem franqueados que são executivos, que ganham ali no mercado 300, 400, 500 mil reais por ano, e que na Boali, com uma Boali, talvez se remunere ali de 100 mil reais por ano. Ou seja, imagina um executivo que ganha 500 mil reais por ano, ele tem uma Boali de 100 mil reais por ano. Só que a Boali está transformando muito mais a vida dele do que o trabalho que remunera 500 mil reais por ano. Não é mais por dinheiro, né? Única e exclusivamente por dinheiro. Exato, é claro que é legal e é positivo você ter ali no final do ano mais 100, mais 150 mil reais, tem loja com mais 250 mil reais de resultado, né? Só que vai muito além disso, né? É de fato transformar hábitos, né? E a gente vem fazendo isso e, cara, isso dá maior orgulho, assim, pra gente, sabe? Então, para quem tá assistindo, puta, Rodrigo, mas ainda tô na fase de ganhar grana. Cara, tá tudo certo. Não vou te julgar por isso. Passei 10 anos trabalhando 17 horas por dia, tinha zero propósito por trás. O propósito era ganhar grana, o propósito era crescer. Mas depois que eu descobri essa outra história, foi muito legal, né? E o Vale do Silício me trouxe muito isso, porque, cara, a hora que você chega ali,
Ninguém quer saber quem você é, ninguém quer saber se você tem ou não tem dinheiro, ninguém quer saber nada, cara. Só quer saber que tipo de impacto que você está gerando, o que você está construindo, independente se você já construiu ou não, independente de, sabe? É muito comum você ver um bilionário falando com um moleque que acabou de chegar lá, sabe? Comum, assim, super comum. E é julgamento zero. Então, aquela mentalidade de fato, né, que eles falam de growth mindset, né, que é uma mentalidade de crescimento, que é uma mentalidade de evolução, que é uma mentalidade, Pedro, de entender que eu tenho algo para ensinar para o Pedro, mas certamente o Pedro tem algo para ensinar para mim, né? Quem está assistindo esse podcast tem algo para ensinar para mim. Assim, talvez isso seja uma das coisas mais importantes que eu ouvir nessa entrevista hoje. Você tem algo para ensinar para mim. Não deixa de acreditar nisso. Porque quando você acha que você não tem nada para ensinar para mim, você não constrói o devido valor daquilo que você já tem dentro de você. Então é muito importante a gente ter uma conversa aqui de entender que cada um de nós somos seres únicos e temos ali um talento natural que faz com que a gente possa promover valor para o mundo. O grande segredo, cara, é você cada vez estar mais conectado com esse teu talento natural. O grande segredo é cada vez mais você entender o que está dentro de você que pode construir um valor para o mundo. O que está dentro de você que vai entregar valor para o Pedro, valor para o Rodrigo. O que está dentro de você? E essa descoberta, ela precisa de indagação. Essa descoberta, ela precisa fazer com que você precisa olhar para dentro, porque senão a vida vai passando, cara. A vida vai passando e você, eventualmente, devido às suas conexões, devido às pessoas com quem você se relaciona, você não para pensar sobre isso, você não para refletir sobre isso e você passa a vida sem saber quem você é, sem saber qual é o seu talento, sem saber qual é o valor que você está entregando para o mundo. E a hora que você vê, você, de fato, não só não tem propósito, mas você vive uma vida sem propósito. E aí, sim, eu acho que isso pode ser um problema, porque pode ser que vai acontecer com você o que a gente vê acontecendo com muita gente, que é chegar ali aos 50 anos e falar, uau, o tempo passou, o que eu fiz? Por que eu fiz? Né? Então, acho que vale sim essa reflexão e eu quero mesmo que quem esteja assistindo entenda, você tem um valor muito especial para entregar para a gente, para entregar para o Pedro, para o Rodrigo, para o mundo. E acho que a grande sacada é entender o que é isso. Uau! Começamos bem, cara. Começamos muito bem aqui. Isso vai muito de encontro. Quando eu estava época de BR Malls, todos esses pontos, eu sempre tive esse ímpeto, né, essa vontade de empreender, que ficava lá dentro de mim, pô, abrir uma empresa, começar um negócio, eu sou imperativo por natureza, então, cara, assim, rotina principalmente de trabalho, cara, beleza, precisa ter, mas precisa ter algum estímulo, algo, aquele friozinho na barriga. E, cara, foi uma palestra que eu vi do Murilo Gun, dispensa a apresentação. Murilão, parceiro. Cara, ele trouxe uma provocação que mudou muito, né? Eu acho que foi o game changer ali para que, de fato, eu conseguisse dar esse passo. Onde ele trouxe a provocação de, cara, imagina o seu sonho, né? Qual que é seu sonho? E na minha cabeça estava gritando isso, empreender, empreender, empreender. Ele falou assim, cara, agora pensa 2 cenários. Pensa seu melhor cenário e pensa seu pior cenário tomando essa decisão. No seu pior cenário, como que você estaria? Que o pior cenário na minha cabeça seria eu pedir demissão, começar uma empresa, a empresa não dá certo, eu quebro. E isso eu estava com os meus 25 anos. E o meu pior cenário era, eu iria voltar para casa dos meus pais, eu iria ter uma cama, roupa lavada, comida na mesa. Eu não ia passar fome, eu não ia para debaixo de uma ponte. E ele trouxe aí a outra provocação. Cara, agora pensa seu melhor cenário, que é você começa a empreender na minha cabeça, dá certo, você estoura, você começa a amar aquilo que você faz, vive esse propósito, né? Vive essa vontade, não sei nem se isso seria propósito, mas essa vontade
que você tinha. Então, o que te impede, né? Assim, o porquê não tomar essa decisão com medo de uma coisa que você não conhece e que no final do dia, ainda o seu pior cenário é um puta cenário positivo. É um puta cenário que tá na frente de muitas pessoas que não têm esse privilégio, né? E que eu tenho, obviamente, isso não é generalizado para todo mundo. E, cara, foi ali que eu consagrei o Murilo Gun, um dos meus maiores mentores ali, por mais que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que a cabeça dele vai muito de encontro com isso, né? De fato, você associar ali o seu interior com o que de fato você quer ser como exterior, né? E eu acho que a sua história ela é incrível, principalmente quando a gente fala de mudança, principalmente quando a gente fala de transformação, pelo que você está se tornando hoje, né? Pelo que você já passou e, ó, cara, sei lá, eu devo conhecer 1% do que de fato é o Rodrigo. E um ponto muito legal, cara, é a visão que você tem hoje sobre alimentação, sobre performance, sobre qualidade de vida, né? E que isso é um resultado de você chegar no seu maior potencial. E, cara, traz para mim a sua visão sobre esse assunto. Eu acho que, assim, eu não quero direcionar isso porque eu acho que tem muita coisa para ser dita. E eu quero ouvir aí o que de fato você tem para falar sobre esse ponto. É nóis, diria Murilo Gun. Cara, o Murilo é um grande amigo, é um parceiro e um cara que me ajuda a ser mais criativo sempre. Ele fala muito de combinatividade, né? E eu... Input, output. Input, output. E aí eu, basicamente, quando fui construindo a minha história e, enfim, morando fora do Brasil, em vários cenários diferentes, em vários momentos diferentes, e construindo agendas diferentes, né? De apresentador de TV, dono de evento, dono de revista, publisher, depois vendi um negócio de eventos, comprei faculdade, e tudo isso foi gerando muito input, esses inputs geravam outputs, que geravam novos inputs, e por aí vai. E tudo isso foi fazendo com que eu pudesse me descobrir. Eu lancei em 2016 o livro versão beta, o Murilo teve lá no lançamento do livro, e aí o livro ele é justamente uma provocação, né? Versão beta foi uma terminologia construída no Vale do Silício para lançar versões ainda em teste, né, de novos produtos. Então você tinha uma versão beta que ia para os beta testers, né, para a galera que testava aquela versão beta. Aquela versão ela ia ser melhorada com justamente os outputs e os inputs que voltassem, os feedbacks, e a partir daquilo ela era melhorada e era colocada no mercado. E a minha provocação foi, por que não a gente entender que a gente é uma eterna versão beta? Imagina você, Pedro, acordar todo dia e entender que você não está pronto mesmo, está tudo certo. Imagina como é que mudaria a tua perspectiva a partir do momento que todos os dias, quando você acordar, você fala simplesmente, hoje eu vou ser a melhor versão que eu posso ser. E amanhã, melhor. E na outra, melhor. Isso quer dizer que você vai parar, uma das coisas que vai acontecer é que você vai parar de julgar e de sofrer tanto por aquilo que talvez não tenha dado certo. Você vai parar de olhar para aquilo que deu errado e achar que por conta daquilo você é um fracassado. Não existe mais isso. A partir do momento que você entendeu que você é a versão beta, você nunca mais fracassa. Você aprende, você cresce, você erra sim, mas você não fracassa. E isso é uma coisa importante, porque a maioria das pessoas passam a vida com medo de fracassar. E por isso elas deixam de tentar, por isso elas deixam de construir. Imagina que você entendeu que você é versão beta e por conta disso você vai ser um eterno construtor. Um eterno construtor da sua vida, da sua realidade. Joe Dispenza ele fala,
personalidade é a sua realidade pessoal. Imagina que tudo aquilo que você dá de desculpa falando, isso aqui é a minha personalidade, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Você está assim mesmo. E como você está, é a sua realidade pessoal, mas você pode ser bem melhor que isso. E aqui eu falo para você, Pedro, eu falo para mim e falo para quem está assistindo. Nós estamos aquilo que a gente acha que de fato somos. Nós só estamos assim. Tem muito mais para a gente entregar. Se a gente for olhar para a nossa capacidade de ser inteligente, a gente é muito menos inteligente do que aquilo que a gente pode ser. Todo mundo, tá? Eu, você, quem está assistindo. A gente tem uma capacidade muito maior de ser inteligente do que aquilo que a gente consegue explorar hoje. E a nossa realidade pessoal, ela tem a ver com tudo que aquilo a gente viveu até hoje, com todo aquele repertório. Mas ela também tem a ver com o fato de eu querer construir um futuro pautado no meu passado. Imagina que você que está aqui falando comigo, 90% dos seus pensamentos de hoje são os mesmos de ontem. 90%. Esse número pode chegar a 95%. Talvez como a gente está tendo esse papo hoje vai ser 90%. Mas ele pode chegar a 95%, um pouco mais. Imagina que tem gente que passa a vida inteira pensando a mesma coisa todos os dias. E aí você quer construir um futuro melhor ou um futuro diferente para a sua vida, pautado nas suas experiências do passado, sem nem mesmo te dar e se dar a própria chance de construir um futuro totalmente diferente. Então o que eu acho disso é que se você pegar um vale e entender que aqui é o passado e aqui é o futuro, você tem que entender que a única coisa que vai mudar o seu futuro não é o seu passado, e sim o momento que você tem agora, o presente. É só o presente que te dá uma oportunidade de construir algo de verdade novo para sua vida. Porque senão você sempre vai construir pautado no seu passado. E guess what? Você já conhece seu passado. Então, se você quiser construir um futuro pautado naquilo que você conhece, você também conhece o seu futuro. Então você não vai construir nada que de fato seja extraordinário na sua vida, que de fato seja desconhecido. Então o desconhecido ele só pode acontecer agora. Esse papo, e talvez o que eu esteja falando para você hoje, agora, exatamente agora, seja algo que você não tinha a menor ideia que eu ia te falar. E tudo aquilo que você tinha pautado, tudo aquilo que você tinha roteirizado, era tudo aquilo que você já conhecia sobre o Rodrigo, tudo aquilo que você já tinha visto nas outras entrevistas, e era exatamente assim que você estava planejando uma entrevista para construir uma próxima entrevista igual àquela entrevista que eu já dei. E a conexão que eu estou aqui com você me fez vir aqui falar de uma coisa totalmente nova que talvez você nunca imaginou que eu fosse te falar e que talvez seja o maior presente que eu estou te dando. E esse presente que eu estou te dando, ele está no presente. E eu acho que assim como essa nossa conversa e assim como eu acredito que provavelmente essa novidade, esse desconhecido para você que eu trouxe na entrevista de hoje, talvez seja o desconhecido que quem está assistindo a gente poderia descobrir se tivesse presente. De fato. Sem olhar para trás e ficar imaginando o tempo todo o que vai acontecer ali na frente. É isso. Cara, sem palavras, assim, Rodrigão. Eu acho que em todos os episódios, a gente está indo pro 14º, 15º episódio. Essa temática, ela nunca veio à tona. O podcast, né, o Rocket Lab, ele nasceu no intuito de trazer temas de marketing, empreendedorismo, mas que nesse momento você mostrou que dá para falar disso de uma outra forma. Dá para falar disso trazendo uma experiência, igual você mesmo pontou, única. Uma experiência desconhecida, né? Um sentimento ali, um conceito desconhecido. Porque
que a gente conhece é by the book. É nos cursos que eu fiz, em quem eu converso, é conceito de mercado. Mas quando a gente traz isso, né? E, cara, isso é um assunto que me fascina muito. O desconhecido, a provocação, aquela quebra de expectativa na cabeça. Eu acho que esse é o conceito, né? É o melhor conceito que eu posso falar. Onde, de fato, a gente consegue ter ali aquele 1% mais inteligente, 1% mais empático, 1% melhor ali a cada dia, né? E, cara, assim, eu nunca tinha ouvido falar esses últimos 5, 10 minutos que a gente conversou aqui sobre isso. Eu acredito que onde você estava, né, como no retiro, deve ter sido uma paulada em assuntos como esse, né? E, cara, assim, sem palavras, é realmente não só agradecer por mim, mas agradecer por quem tá aqui ouvindo, né? Por quem vai ouvir a gente. Porque eu acredito que, cara, assim, putz, sei lá, qual que é a diferença que a gente tem de idade. Mas hoje, inclusive, né, 28 de novembro... Eu tenho 42 anos. Hoje, dia 28 de novembro, é o meu aniversário. E, cara, eu acho que é um dos maiores presentes que eu tô recebendo. Pô, que massa, esse podcast. Irmão. Parabéns, cara. Parabéns, então, cara. Essa diferença nossa, cara, assim, a minha geração, e não é a geração mais ansiosa que tem, porque a gente tem a famosa geração Z, que, cara, é uma loucura, né? A gente lida muito com essa turma, até pelo mercado e por onde a gente está. É uma coisa muito nova, é uma coisa que tem molecada aí tá olhando bastante. Mas hoje a gente vê que essa geração nossa, ela é mais impaciente. É uma geração onde tudo tem que ser para hoje. Eu tenho que ganhar dinheiro agora, eu tenho que chegar no meu maior índice de performance agora, mas acaba esquecendo vários outros pontos, né? Que eu acho que, não sei também se é um termo batido, mas a famosa tríade, né? Tem 2 tríades, tanto corpo, mente e alma, quanto, cara, trabalho, família e esporte, né? Então, hoje a minha geração é muito desequilibrada nesses 2 pontos, né? Eu acho que é uma busca incessante que, enfim, eu preciso ter, a geração precisa ter, para que de fato consiga balizar isso, né? Assim, acho que você trouxe 2 pontos que para mim são bastante diferentes aqui, que é em relação a essa nova geração, né, essa geração Z e tal, tem uma questão de volume de informação acontecendo tão grande e fisiologicamente isso gera picos dopaminérgicos e que vai basicamente treinando a pessoa, a criança, o adolescente, a querer cada vez mais aquela dopamina, a querer cada vez mais aqueles picos, né? E aí eu diria que esse volume de informação, nesse ponto, ele traz essa questão negativa, e aí você precisa treinar as pessoas para poderem conviver com isso de uma forma melhor, mas ao mesmo tempo ela dá acesso à informação. A verdade é que ignorância hoje é uma escolha, né, Pedro? Na era que a gente vive, ignorância é uma escolha. Na era do meu avô não era, né? Porque não tinha acesso, ele não tinha informação. Hoje a ignorância é uma escolha. Então, eu gosto sempre de trazer diferentes perspectivas para todos os temas, e aí aqui eu quero deixar essa observação. E aí, no segundo ponto que você falou, né, tanto da questão de mente, corpo, espírito, e o Joel fala muito de saúde, família, trabalho, né, mas evidentemente ele não criou isso, ele simplesmente fala sobre isso. Eu também era desconectado. Eu passei 10 anos desconectado disso. Eu treinei com o Nuno Cobra lá atrás e o Nuno já falava de mente e corpo, você não precisa conectar. Eles já estão conectados, é só você não desconectar, mas já está conectado. O Nuno Cobra treinou Ayrton Senna, foi preparador do Ayrton Senna, né? Então, isso não é da sua geração e não é da minha geração e não é da geração nova ou antiga. Isso é de qualquer geração. Existe um momento do ser humano que ele está num ritmo de caça
que ele está num ritmo de urgência, que ele está com um alerta ligado e por falta de maturidade até, ele fica com aquele alerta até quando ele entender que está tudo bem, né? Provavelmente hoje eu vou fazer um exame de sangue, meu nível de cortisol vai vir abaixo de 50. Há 5 anos ele vinha acima de 150, de 200. Isso tem a ver com o momento de vida, isso tem a ver com amadurecimento, né? Isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com o número de problemas que eu tinha que eu deixei de ter. Não. Isso tem a ver com como a minha mente estava preparada para agir quando eu acordava, né? Há 10 anos eu acordava com a mente preparada para caçar. E eu estava em perigo o tempo todo. O tempo todo. Hoje, eu acordo e a minha mente, ela sabe que ela vai desfrutar de cada momento, né? E uma das coisas que eu me treino todos os dias é meditar. E que antes eu meditava 20 minutos, agora eu medito mais de 1 hora. Essa é a diferença, eu aumentei o tempo da meditação. Mas é você mudar o teu estado de alerta, e aí aqui eu não estou dizendo que quando eu falo isso é porque eu não estou em estado de alerta, porque sim, eu estou, só que ele é um estado de alerta com um foco e com uma energia muito mais centralizada, e não tão descentralizada. Quando você está com o seu estado de alerta ligado em modo de urgência, em modo de caça e em modo de sobrevivência, você não consegue concentrar energia. Por quê? Porque a sua energia vai ficar descentralizada, justamente para poder não perder nenhuma oportunidade. Principalmente para não morrer, para não ser caçado. Se eu virar para você agora e falar, Pedro, tá tudo certo, cara. Tá tudo bem, fica tranquilo. Tá tudo certo, você tá seguro, você tá em paz, fica de boa. Só de eu te falar isso agora, e de você ouvir eu falando isso, provavelmente o batimento cardíaco vai baixar. E a hora que eu baixei teu batimento cardíaco, eu tô te dando mais energia. E eu tô deixando você mais concentrado com a sua energia na nossa conversa. E então isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com amadurecimento. Tem gente que vai amadurecer mais cedo, tem gente que não vai amadurecer, mas que é um processo da vida e que, lamentavelmente, aqueles que não amadurecem passam a vida em caça, passam a vida sobrevivendo e não desfrutando, né? Então, sem dúvida, eu acho que essa é uma boa reflexão. Você que está assistindo, está em estado de sobrevivência ou está em estado de desfrute? Vai fazer muita diferença. Boa, boa. Pô, Rodrigão, cara, Não falamos de empreendedorismo, né, construir cara, empresa, sim. mas outro dia a gente fala disso. Isso aqui é muito mais intenso, cara. Eu acho que isso aqui é a base para a gente poder falar sobre isso, né? Falar sobre isso com fundamento. E igual tem lá na época de futebol, que você jogava, tinha os fundamentos para ser um bom jogador. Eu acho que o fundamento é esse papo que a gente teve e sem sombra de dúvidas, foi, se não o mais, um dos papos mais intensos que eu já tive, não só no podcast, mas, cara, sobre vida, né? Eu acho que é igual você falou, é muito proveitoso falar sobre outros assuntos que não sejam basicamente negócio, faturar, crescer empresa, e sim o que rodeia, acho que nem rodeia, né? Mas o que está ali de fato no cerne dessa questão que vai fazer com que você seja um empresário de sucesso ou não. Cara, assim, é agradecer de antemão e, putz, até como... E, cara, foi genial, porque realmente você quebrou no bom sentido todos os protocolos, né, do roteirozinho e tal, e achei animal isso, cara, animal. Mas Boa, duas perguntinhas que eu não posso deixar passar aqui. bora. Cara, da onde que a gente pode beber dessa fonte? O que você indica tanto para mim quanto para quem está ouvindo?
onde beber dessa fonte, onde beber, onde conseguir se aprofundar mais sobre tudo isso que a gente falou aqui nesse podcast? Acho que o primeiro lugar é você conseguir aumentar o teu repertório que vai além do teu dia a dia. Então, assim, uma coisa que eu venho fazendo muito nos últimos 3 anos, quando eu resolvi, de fato, mudar de vida, foi cuidar da minha saúde. E quando eu resolvi cuidar da minha saúde, eu fui ler, estudar sobre epigenética. Eu fui ler e estudar sobre neurociências. Eu fui ler e estudar sobre meditação. Eu fui ler e estudar sobre longevidade. Eu fui ler e estudar sobre esporte, sobre rotina, sobre sono, sobre a importância do sono. Esse anel meu só faz isso, ele só mede meu sono, né? Então, com muita acuracidade. Então, assim, você buscar um repertório e buscar um conteúdo que vai além do teu dia a dia, sem dúvida vai te deixar mais inteligente, porque a inteligência ela é flexível, ela não é fixa. Então, você pode todos os dias ficar mais inteligente. E quando você entende e compreende isso, pô, fica muito legal. Você fala, pô, todo dia eu vou querer ser mais inteligente, então, né? Hoje eu tenho alguns mentores aí, eles não sabem, mas são meus mentores. Então eu diria, o cara que lidera o laboratório de longevidade de Harvard, chamado David Sinclair, é um cara importante para mim. Um dos neurocientistas da Universidade de Stanford, que é o Andrew Huberman, que tem o Huberman Lab, é um cara que está bastante popular no Brasil, eu até diria. É um cara que eu estudo bastante, pelo menos semanalmente estudo ali 2 horas de conteúdo dele. Joe Dispenza, que é uma fonte importante, né, quando pensa em mente, física quântica e meditação, né, tudo isso meio combinado ali. Wim Hoffman, eu faço diariamente um protocolo de respiração do Wim Hoffman e também faço diariamente um protocolo de imersão no gelo, né, pelo menos ali 4, 5 vezes na semana eu faço, eu tenho na minha casa. Então tudo isso vai ajudar e certamente são conteúdos que vão além aqui dessa obviedade, né, do marketing digital e tal. E tem um livro que chegou no Brasil agora chamado Outlive ou Outlive, que fala sobre lifespan and health span, que é tanto o tempo de vida quanto a qualidade do tempo de vida, o tempo vivido, que é de Peter Attia, que é um outro cara fenomenal, com uma história incrível. Esse livro você vai encontrar nas livrarias já no Brasil, chamado Outlive ou Outlive, e eu acho que super recomendo esse livro também. Então, essas são aí fontes que... outros livros, acho que Você é o Placebo, de Joe Dispenza, super recomendo. Recomendo também A Sinfonia da Vida, de Joel De Rosney, talvez o livro mais fácil de aprender sobre epigenética. O Tempo de Vida, de David Sinclair também, mas é um livro bastante difícil, assim, é bem diferente. Acho que essas literaturas são bem legais. E aí, claro, tem várias coisas de empreendedorismo ali e tal, mas que a galera deve falar aqui. Então, é isso. Cara, show, pô. Até eu vou beber dessas fontes, pegar depois certinho, troco com você ali no particular. E, cara, pra gente fechar aqui, a Boomer, a Rocket Lab, né, ele nasceu no propósito de conectar com pessoas, ouvir histórias, e assim como você está aqui, a convite, né, da Gabi, da Positive, que hoje, agora ela saiu de lá, mas hoje a Positive é uma grande parceira nossa, a gente está fazendo um trabalho incrível com eles lá. Cara, gostaria muito de que você indicasse alguém para estar aqui no podcast, que você acredita que possa estar contribuindo, que vai ser o maior privilégio aqui. Cara, já que você gostou do nosso papo aqui, eu vou te indicar um empreendedor, um empresário que construiu o que hoje é uma das maiores empresas do Brasil, que é a Movile. A Movile é a dona do iFood, Play Kids e tudo mais. O cara que fundou a Movile é um cara que se formou na Unicamp, criou uma empresa de tecnologia que era mensageria na época, chamada Movile. Depois fez uma fusão com uma outra empresa, que era do Fabrício, que hoje é o presidente do iFood. E que agora esse cara acabou de sair do grupo, ele vendeu a participação dele.
e ele mora nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal, que é o Eduardo Henrique, um grande amigo meu, que eu conheci em 2013 no Vale do Silício, há 10 anos, e que hoje é um dos grandes amigos que eu tenho. Cara, vou pegar o contato com você depois, com certeza, vou fazer questão dele estar aqui. Vai E, ser Rodrigão, show. sem mais delongas, cara, assim, eu acho que eu não preciso nem mostrar o quanto que eu fiquei grato, né, com esse papo seu aqui. Porra, virou fonte de inspiração, né? Já te conheci ele fora nos holofotes, agora te conheci um pouquinho fora deles. E animal o que você está construindo, quem você está se tornando. Irmão, agradecer por Obrigado, esse mano. tempo e essa 1 horinha aí, foi realmente animal. Tamo junto, prazer falar com você. A frase que eu deixo para esse nosso papo é que o mundo é muito melhor do que parece ser. Tenho falado bastante sobre isso, tenho dado palestras no Brasil inteiro sobre esse tema. Então, para quem tiver interesse, me segue aí no @rodrigobarros.rb e vai me ouvir falar mais sobre isso também. Tá bom? Boa. Valeu, Pedrão, Rodrigão. um Forte abraço, abraço. fica bem, tudo de boa, irmão. Valeu, Tamo abraço. junto, valeu.